Olá, seja muito bem-vinda à série Maternidade com Alma. E nessa série eu guio mães a viverem uma maternidade com mais alma e menos traumas, sem serem vítimas do estresse e das suas próprias emoções. Eu sou Mayara Castelã e no episódio de hoje eu vou falar para você o jeito certo de viver isso que eu acabei de falar. O jeito certo de viver uma maternidade com mais alma e menos traumas, sem você ser vítima do estresse, das suas próprias emoções e também dos seus traumas, tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, se você tem esse desejo, se você quer aprender mais sobre isso. Eu estou aqui com um roteirinho, eu fiz um roteiro bem legal, bem completo a respeito desse tema. Esse é um tema que esse já é o segundo episódio, né, dessa série que eu estou fazendo, então teve o primeiro episódio, e esse segundo episódio ainda é um episódio que eu estou trazendo a introdução, também muito do meu porquê, e você também entender muito do seu porquê, como mãe, entender mais a respeito de maternidade, o que é maternidade também, né, essa maternidade com alma que eu tanto falo, tá? Então, esse vídeo aqui se for necessário, né, eu vou controlar aqui o tempo um pouquinho. Se eu tiver aqui que for começando a ficar um pouco longo aqui esse roteiro, eu vou dividir ele em parte 1 e parte 2. Talvez não seja necessário. Se não for, se a gente conseguir falar tudo aqui rapidinho não digo, né, mas em menos de uma horinha eu concluo ele aqui. Se não, você já sabe que a gente vai ter a parte 2, tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui com o meu roteiro aberto. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que, apesar, né, de eu falar que eu guio mães a viver uma maternidade com mais alma e menos traumas, por que eu trago primeiro com alma e menos traumas? Eu trago a alma antes de trauma. E é justamente porque eu quero que você grave bem algo aí na sua cabeça. Isso para mim é muito importante. Não é sobre traumas. Eu sei que quando eu falo isso, eu sei que, acho que os tops dos medos das mães é causar traumas nos filhos. Eu sei que isso é uma das coisas, porque eu sou mãe também, né, da Sofia, que tem 2 anos. Então eu sei que um dos maiores medos de uma mãe é causar traumas nos filhos. Eu sei que isso chama muito atenção. Mas eu quero trazer uma consciência para vocês que ela é mais importante sobre não causar traumas, né? Porque quando a gente fala de trauma, a gente está olhando para trauma. E muitas vezes quando a gente está olhando para trauma, a gente acaba reforçando os traumas. E não é a minha intenção. A minha intenção é ajudar você, guiar você a viver uma maternidade com mais alma, ou com mais alma, se talvez, tenho certeza que é possível que você já viva uma maternidade com alma. Mas para viver algo, né, uma maternidade com alma, você precisa entender também o que significa isso, com mais almas, com menos traumas, né? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda não é sobre trauma, não é sobre trauma. Como assim, Mayara? Como não é sobre trauma se você fala com menos traumas? Exatamente sobre isso. Não é sobre trauma, é sobre alma. Grava bem isso na sua cabeça, por favor. Talvez se tiver uma coisa que eu quero que você leve desse episódio do jeito certo, de viver uma maternidade com mais alma e menos trauma, sem ser vítima do estresse das suas próprias emoções, é que não é sobre trauma, não é sobre estresse, não é sobre os seus traumas, suas próprias emoções, é sobre alma, tá? Tudo o que a gente fala, todos os bloqueios que a gente vai trazer aqui, não ser vítima do estresse, das emoções, dos traumas, é para que você consiga viver uma maternidade com alma, porque alma é o oposto de trauma. Então grava bem isso, tá? Talvez se você quiser ficar com uma coisa bem gravada sobre o jeito certo não é sobre trauma, Mayara. Eu tenho que aprender sobre trauma? Sim, precisa aprender sobre trauma. O que é trauma? Do ponto de vista, não apenas o ponto de vista científico do trauma, né? Fisiológico do trauma. O que acontece no meu corpo, no corpo do meu filho quando a gente vive um trauma, um desafio? É muito importante. Mas mais importante do que isso é você aprender a criar, a desenvolver uma maternidade, uma relação com alma, de alma com o seu filho. Isso é o que é mais importante. Por quê? Porque o trauma, grava bem isso. Então, a verdade é que não é sobre trauma, é sobre alma. É sobre o que o trauma rompe e desconecta nas relações. Pega isso. É sobre o que o trauma rompe e desconecta nas relações. A alma. O trauma fragmenta a alma. A relação com a alma. A sua relação com a sua própria alma, né? Os seus traumas fizeram isso, fazem isso. Com você e também fazem isso na relação sua com o seu filho, tá bom? Então fica aí com isso. Vou ser bem
repetitiva nesse ponto. Não é sobre trauma, é sobre alma. Não é sobre trauma, é sobre alma, tá? Então esse é o primeiro jeito certo. Esse é o primeiro jeito certo. Viver uma maternidade com mais alma e menos trauma, mas é entender que o trauma é importante? Sim, mas não é sobre ele. É sobre o que ele rompe, tá bom? A alma, a relação com a alma. Então vamos lá e vamos prosseguir então aqui. Então isso é o começo aqui, né? Explicando o que seria viver essa maternidade com alma. A primeira coisa era isso. A segunda coisa, vamos continuar aqui, é o seguinte. Então tá bom, Mayara, eu entendi que não é sobre trauma, é sobre alma. Entendeu isso aí? Não é sobre trauma, é sobre alma. Mas e por que existe um jeito certo para viver isso? Por que você dá tanta importância para a alma, Mayara? Viver uma maternidade com alma? E por que eu deveria dar? Tá? Então eu já falei uma frase e eu quero que você também anote essa frase, porque essa é uma frase que, não vou dizer que eu criei, mas eu falei ela quando eu entendi o processo do trauma, o que o trauma faz com a gente, né? O que o trauma rompe? A alma, a relação de alma. E por que a alma é tão importante? A frase é a seguinte: o trauma fragmenta a alma. O trauma fragmenta. O que é fragmenta? Desconecta a alma, rompe a conexão com a nossa alma. Nós nascemos, claro, obviamente, conectados, inteiros na nossa alma. A criança ainda inteira, normalmente. Depende, às vezes tem mães que já viveram tantos traumas, né, na gestação, que infelizmente, né, as crianças elas já nascem com um corpo, com um sistema nervoso traumatizado e fragilizado. Mas, normalmente, ainda assim, a criança ela está inteira, ela está conectada com a sua alma. E o trauma, ele vem, ele rompe com isso, tá? Então, o trauma fragmenta a alma é o oposto de trauma. Eu sei que ainda pode ser que esteja um pouco conceitual, teórico, né? Talvez um pouco até meio filosófico, mas é importante você entender isso, porque o resultado certo vem da ação certa, mas a ação certa vem da visão certa. A visão certa vem de uma consciência certa. E nessa série, né, esses episódios, muito do que eu vou trazer aqui para vocês é consciência, né? É luz. Eu vou trazer passos, sim, alguns passos para vocês já irem vivendo mais esse processo. Mas obviamente que não é só consciência, né? Eu digo que consciência é luz, mas transformação é transformar consciência em ação, em comportamento. E aí isso é uma coisa que você vai ter que viver aí, eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer é te trazer luz, e se você quiser me acompanhar e viver o processo junto comigo, te guiando, aí sim. Mas aqui eu estou te trazendo luz, trazendo consciência, trazendo uma visão, para que com essa luz você possa já ir sim dando alguns passos já sozinha, porque eu também vou trazer nessa série, cada um dos episódios, dos temas que eu vou trazer, já um passo para você dar, né, para você sair do lugar em relação a isso e para que você também consiga caminhar sozinha, tá? Então, lembra disso. Por isso que eu vou trazer muita consciência, que eu acredito sim que a consciência liberta. Inclusive, eu sou mulher das frases, né? E essa frase, ela é minha, ela é autoral. Eu digo assim, a consciência liberta, cura, transforma, educa e desperta. A consciência, mas quando é uma consciência integral, a consciência ela só é essa plena quando você consegue agir de acordo com ela. Porque mesmo quando eu falo que a consciência, a transformação é transformar consciência em ação, não é essa consciência maior, ainda é o conhecimento, porque você sabe que talvez você tenha muito conhecimento, informação, e você diz que isso é consciência. Mas isso é estar consciente. Estar consciente é um pouquinho diferente de consciência. Não é papo para isso aqui, é um papo mais profundo, né? Mais cabeça. Mas estar consciente, ter a informação, o conhecimento, você sabe, porque você já deve ter visto, principalmente quando se trata de maternidade, que não basta apenas saber, porque você sabe talvez de muitas coisas, já segue muitos perfis aí de internet, de Instagram, educação positiva e respeitosa e vídeos, mas você vê que na prática, mesmo sabendo, tendo informação, consciência, né? Estando consciente de certas coisas, do que é certo, você não consegue agir de acordo com a sua consciência, com o seu conhecimento, com aquilo que você sabe, né? Então, e eu sei disso porque eu também sou mãe, eu também sou humana. A gente precisa primeiro passa a tomar consciência, ter o conhecimento, para aí a gente conseguir fazer algo com ele, né? Então,
é importante, é muito importante. Eu tô falando isso por quê? Porque pode parecer que isso que eu tô falando não é tão importante, mas é extremamente importante. Porque se você entender por que eu tô trazendo isso para você, eu cheguei nisso depois de mais de 10 anos de experiência, estudos nessa área, né? Por que eu conectei alma com trauma? Porque eles são aqui opostos. Então, o trauma fragmenta a alma é o oposto de trauma. Né? Não tem como você estar com uma alma inteira se você é uma pessoa traumatizada, se é trauma, porque o trauma ele vem, ele rompe. É como se existisse um antes e depois dos traumas. E às vezes o trauma, às vezes não, né? Existe o trauma com T maiúsculo, existe traumas com T minúsculo. Isso eu vou falar em outros episódios, porque eu vou aprofundar, sabe, no que é trauma, nessa parte da neurociência do trauma, da ciência do trauma, tá? Porque as pessoas pensam que traumas são só esses grandes impactos emocionais, como, por exemplo, acidentes, guerras, abusos, separações, mortes. E não é só isso, tá? Também tem os micro e pequenos traumas acumulativos, que também geram tanto dano quanto um grande trauma com T maiúsculo. Então, mas mesmo assim, seja o trauma com T maiúsculo, né? Eu digo que o trauma com T maiúsculo é aquele que vem de uma vez só em uma água, né? Vem um evento, um desafio que vem e enche e transborda esse copo, tá? Com T maiúsculo. Mas também tem os traumas com T minúsculo, que são aqueles, é como se fosse assim, de gotinhas, né? Tem gotinha, 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 vai enchendo. E também enche um copo e transborda. Então ele vai se acumulando, tá? São coisas que vão se acumulando e isso também são traumas. E isso também vai rompendo com quem você é, com quem a pessoa é. Então, alma é o oposto de trauma. Fica com isso, você vai entender mais a fundo o porquê que isso é importante, tá? Então, se alma é o oposto de trauma, se você não vive relações de alma, a partir da alma, você está vivendo relações de trauma, certo? Acompanha aí, acompanha meu raciocínio. Se você não vive relações de alma, a partir da sua alma, você está vivendo relações de trauma, a partir dos seus traumas. Então, você está se relacionando com o mundo, com as pessoas, com os seus filhos e com você mesma a partir do trauma e não da alma, a partir das suas feridas, dos seus bloqueios. Faz sentido? Quantas vezes você já percebeu, principalmente na maternidade, que quando você vê, você já perdeu a paciência, sobrecarregou, já estava sobrecarregada, e mesmo seguindo, acompanhando um monte de Instagram, conteúdo, maternidade, educação positiva, isso e aquilo, quando você vê, você explodiu, você gritou, você talvez bateu, agrediu, você fez algo que você não se orgulhou, você não agiu, se relacionou a partir da sua alma, né? Foi a partir das suas feridas, a partir da sua sombra, e depois você se arrepende. Porque em essência não é aquilo que você é. Porque você não é o trauma que você viveu. Você não é essa sombra, aquilo que se manifesta, que você reage, né? Que você não consegue conter. Você não é isso. E é isso que eu quero ajudar você. Sabe? Você viver uma maternidade com mais alma e menos trauma. Em que você não se relacione com você mesma, com os seus filhos e com o mundo, seja com quem for. Sabe? A partir das suas feridas. Eu digo que o tempo não cura todas as feridas. E quando o tempo não cura, as feridas que o tempo não curou, elas se chamam traumas, são feridas abertas. Então, se você sabe que você tem feridas abertas, que tem seus filhos, as tuas relações, mas principalmente também com os seus filhos, te engatilham coisas em que quando você vê, você explode, você reage de uma forma desproporcional, até muitas vezes, isso é uma ferida aberta. Né? Sabe quando você tá com uma ferida aberta e alguém encosta ali, ou que você tá queimado, né, do sol, e se alguém encosta, o problema não é em quem encostou, mas é que é você que está ferida, é você que está queimada. Então, isso é algo que muitas vezes sim é desproporcional. E isso acontece por quê? Porque isso é uma ferida aberta. E se é uma ferida aberta, isso se chama trauma. Tá? Talvez você não se reconheça como uma pessoa traumatizada, mas é importante porque
eu entendi no meu processo desses últimos 10 anos, né, que eu digo que foi quando eu tive meu despertar em 2013, que eu não estava apenas ferida, eu estava traumatizada. Eu até fiz um post sobre isso, né, que eu não estava apenas ferida, que aquele meu excesso, sabe, de estresse, a minha intolerância, porque eu tinha uma intolerância muito grande, principalmente com as pessoas que eram mais próximas de mim, né? Então, quando eu comecei o meu processo de despertar, que eu digo, de consciência, eu não era mãe, graças a Deus. Eu era mãe de pet, eu tive 3 cachorros, inclusive meus cachorros sofreram muito comigo, né? Coitadinhos, eles sofreram muito com o meu estresse. Eu tinha uma baixa tolerância, assim, muito grande com as pessoas que eu mais amava. Então, eu acabava sangrando as minhas feridas em quem eu mais amava, né? E por quê? Porque eu não estava apenas ferida, eu estava traumatizada. E hoje eu sei. Hoje eu sei que eram sim traumas. E você precisa tomar consciência de que você é traumatizada. Eu sei que essa palavra, talvez você fale assim, eu não sou traumatizada. Mas você precisa primeiro reconhecer algo para que você consiga transformar. Não há como a gente transformar nada, algo que a gente não aceite, que a gente não reconheça. Então eu digo o seguinte também, como eu falei, ó, se você não me conhece, você não me acompanha ainda, tá me conhecendo agora, você vai saber que eu sou a mulher das frases, né? Então eu tenho muitas frases que são frases que marcam e eu gosto de falar elas porque elas marcam mesmo, né? E isso marca, grava aí na sua cabeça. Que não tem como vencer um inimigo se você não souber que ele existe. Não há como você sair de uma prisão se você não souber que está em uma. Eu não gosto dessa do inimigo, assim, né? Vencer o inimigo, mas é uma boa metáfora, né? Uma analogia para você entender que sim, talvez se você é uma mãe, é uma mulher, é uma mãe que sabe que tem uma baixa tolerância, poucas coisas são suficientes para te fazer transbordar, poucas coisas te tiram do eixo, poucas coisas te roubam a paz, né? Se você tem isso, se você percebe que você sofre com isso, né? Que você reage de uma forma com seu filho, com a sua filha de uma forma que você não gostaria, é porque talvez você não esteja apenas ferida, você esteja, porque você não é, esteja traumatizado, esteja traumatizada, né? Então você precisa primeiro reconhecer. E eu vou trazer ao longo dessa série, quando eu começar a falar mais sobre traumas, você entender quais são os sintomas de que você é uma pessoa traumatizada. E todos nós, eu vou dizer, é difícil dizer que 100% das pessoas são traumatizadas, mas a maioria tá? E se você já tá nesse mundo do desenvolvimento pessoal, você deve saber, né? Porque você tem bloqueios. Esses tal dos bloqueios que a gente fala, gente, normalmente um bloqueio é uma ferida que não fechou, certo? Se é uma ferida que não fechou, se é algo que traz que torna a sua vida desfuncional em alguma medida. O que é disfuncional, Mayara? Você não consegue agir da forma como você gostaria, você grita, você perde a cabeça, às vezes com o seu filho, com a sua filha, você não tem paciência, você não consegue acolher, seu filho, você deixa ele lá chorando, você ignora, você parece que tem às vezes até uma insensibilidade, raiva. Então, talvez sim, você esteja traumatizado e você não sabe. Então, a primeira é precisa tornar isso consciente, trazer à luz isso. E a gente está começando a colocar a luz aqui agora, tá bom? Ó, nem estava aqui no meu roteiro eu falar agora sobre isso, mas eu falei, é porque é importante para você começar a olhar para isso com outros olhos, para você começar a prestar atenção nessas frases sobre trauma, sobre alma, porque uma pessoa traumatizada é uma pessoa que não está vivendo a partir da sua alma, a partir da sua luz. E ela também não está entregando para o outro, para seu filho, o seu melhor. Ao contrário, ela está entregando o seu pior. O seu pior. Tá bom? Então vamos continuar aqui? Então, alma é o oposto de trauma. Vai ficando com isso. Porque eu acho que foi importante eu falar isso agora e não mais pra frente, né? Que eu vou voltar a falar mais pra frente, para que você dê o significado do porquê é importante você entender sobre trauma e sobre alma, tá? Porque esses sintomas que eu tô falando aqui pra você, estresse, intolerância, sobrecarga, raiva, impaciência, não conseguir acolher, não conseguir sentir mesmo muitas vezes, sabe? Ter empatia com seu filho, com a sua filha, deixar ele lá chorando,
né? Na birra dele lá, deixa você então, não sei mais o que fazer, não consegue acolher. Isso tudo pode ser sintoma. Não saber dizer não também, né? Porque tem os dois opostos. Tem aquela mãe que é insensível, porque é traumatizada, porque está traumatizada. Vamos arrumar aqui. E tem a mãe super sensível, porque o trauma ele pode ir para esses dois caminhos. Tornar uma pessoa insensível ou super sensível. A insensível é aquela rígida, autoritária, dura, não consegue acolher, não consegue cuidar, não consegue nutrir. E a supersensível é aquela que é omissa, que não sabe dizer não, que não sabe se posicionar de uma forma saudável com seus filhos, que não sabe trazer limites saudáveis, porque um relacionamento saudável, seja com você mesma, seja com seu filho, sua filha, seja com seu marido, com qualquer pessoa, relacionamentos saudáveis envolvem limites. E quando a gente falar mais sobre trauma, a gente vai ver que curar trauma também envolve limite, porque trauma é uma violação de limite. Então, pessoas traumatizadas, elas estão sempre violando, elas não conseguem ficar dentro de uma zona de um limite saudável, né? Ou ela é abusiva, né? Aquela mãe yang, abusiva, autoritária, rígida, então ela não respeita o seu próprio filho também. E nem a si mesma, na verdade, porque quando ela vê, ela fez, ela agiu de uma forma como ela não gostaria, e sim, chega um momento que ela vem para a alma, para a essência dela e sente culpa. Depois que passa a situação, a desproporção, né, daquele comportamento reativo, você volta para sua alma, porque sim, óbvio que você tá aí, a sua alma tá aí em você, mas a questão é, você precisa se relacionar a partir da inteireza da sua alma. E não fragmentada. Uma hora eu tô no trauma, primeiro eu reajo com o trauma tá, a ferida aberta, né? O trauma está no palco da minha vida e a minha alma no bastidor. Daí quando eu tenho a reação desproporcional, o que acontece? Daí o trauma sai um pouquinho e daí a alma vem e aí sente culpada. A tua essência, né? A alma é a essência. Então o meu trabalho aqui é fazer o oposto aqui com você. Tá? É trazer a sua alma aqui do bastidor, tirar o trauma do palco da sua vida, você se relacionar a partir das feridas, dos traumas, das reações desproporcionais, do estresse, desse estresse que é tóxico, tá? Para que, né, tirar do trauma do palco e trazer a sua alma pro palco, a sua luz pro palco, o seu melhor pro palco. Ser uma mãe melhor é isso, é se relacionar a partir da sua alma, da sua essência, e não das suas feridas, e não do seu estresse, e não da sua insensibilidade, ou da sua supersensibilidade também. Porque como eu falei, tem os dois opostos, né? A supersensibilidade também é aquela que o trauma trouxe a supersensibilidade, que também está violando ali, também não consegue agir com limites saudáveis, né? Então, existe aquela que abusa do limite do próprio filho, dela mesma, então se torna abusiva, autoritária, e aquela que também não consegue ficar num limite saudável, por quê? Porque nem consegue impor que eu digo é estabelecer, tá? Essa palavra é melhor. Estabelecer limites saudáveis. Ela não sabe dizer não. Sabe uma pessoa que não sabe dizer não? Uma pessoa que é omissa? Tem aquela que sabe que só diz não, que só se impõe. E tem aquela que não sabe dizer não. Que o filho enrola ela sempre, que faz tudo que o filho quer, e isso também não é saudável. Luz demais também cega. Luz demais também cega. Que então não sabe dizer não, é omissa, tá? Então, equilíbrio é transitar entre extremos, sem se perder neles. Então, equilíbrio é ficar dentro de uma janela de nem muito para cá, nem muito para lá. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É ficar dentro de limites, sim, saudáveis. E maternidade com alma é isso. Não pensa que maternidade com alma é ser uma mãe zen. Maternidade com alma não é ser uma mãe zen. Ai, uma mãe que nunca se estressa. Não é sobre nunca ter estresse, é sobre não ser vítima do estresse. Isso é bem diferente. Não ser vítima das próprias emoções e do estresse, isso é bem diferente. Bem diferente mesmo. Porque estresse, eu vou falar mais em outros episódios sobre o que é estresse. E isso faz parte da vida. Não o estresse tóxico, porque estresse é desafio. Estresse é cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, desafios trazem pra gente
uma dose. Só que uma dose pequena não tem problema nenhum. O que difere o veneno do antídoto é a dose. Então, um estresse, um cortisol numa dose alta é veneno. Um estresse numa dose normal é antídoto, é necessário para você levantar da cama e ir para a vida. A gente precisa de cortisol. Uma pessoa que não tem esse cortisol de ir para a vida, vou acordar, vou lá, é uma pessoa que está depressiva, que não tem ânimo, que não tem vontade de viver, que não tem força, sabe? Que a pessoa que não tem força, essa pessoa também está traumatizada e não tem mais força para enfrentar os desafios da vida, sabe? Então, não, maternidade com alma não é sobre ser uma mãe zen o tempo todo, não. Mas é sobre agir de uma forma proporcional aos desafios e não ser vítima sobre o estresse, os desafios, mas é ter poder sobre eles, é ter domínio próprio sobre isso. É você estar no domínio, você estar no controle. Poxa, perdi aqui um pouquinho a cabeça, mas não cheguei naquele transbordo. Ou se pode, de repente, até ter falado uma coisa que não gostaria, mas é conseguir voltar para a autoconsciência. Não ficar se culpando, porque culpa também é uma forma de vitimização, porque culpa é a ausência de aprendizado. Eu fiquei presa na culpa, não aprendi com aquilo para agir de uma forma diferente, fico num ciclo, né, repetitivo. Então, ok, peço talvez sinto muito, meu filho, mostro a minha vulnerabilidade, a minha humanidade, entendo por que isso chegou nesse ponto, né? Por que eu cheguei no transbordo? Por que eu não estou conseguindo me regular? Aí eu tenho que olhar para isso. Opa, tem coisas aqui que estão me colocando em situação de estresse, tanto no meu ambiente externo como no meu ambiente interno. E eu vou trazer para vocês que trauma é estresse para o corpo, né? Então a gente já tem uma carga de estresse acumulada internamente, que se você não souber liberar e como liberar, né, você tem uma janela de tolerância ao estresse muito curta. Então, poucas coisas fazem você transbordar, como se você tivesse com esse copo aqui sempre já mais cheio, né? E essa água aqui já é o acúmulo de estresse que não é só de agora. É todo o estresse de sobrevivência, o estresse dos traumas que você já viveu, porque trauma para o corpo é estresse. E que daí, com o desafio do dia a dia, também vai enchendo. E a maternidade é desafiante, a gente sabe. Então, é sobre você não ser vítima, é sobre poxa, eu transbordei, mas calma lá, deixa eu voltar aqui pro meu centro, deixa eu buscar fazer algo para liberar essa carga de estresse que eu tô, deixa eu buscar fazer algo a respeito do meu ambiente. Isso é não ser vítima. Então, não é sobre ser zen o tempo todo, só luz, não. É sobre ser alma, não é só luz. A alma é estar inteira. Eu vou falar mais aqui embaixo, que a gente já tá chegando aí meia horinha, né? Uma maternidade com alma não é só se relacionar a partir da sua luz, mas porque nós temos sombras, mas é a gente integrar essa sombra e não permitir que ela esteja no palco o tempo inteiro. Eu preciso ver a sombra, claro que eu preciso, porque todos nós temos sombras. E esse é o meu papel aqui, eu quero te ajudar a colocar luz na sua sombra, para que você se relacione, porque sombra é apenas ausência de luz. Sombra é apenas ausência de luz. Luz é consciência. Estou aqui trazendo consciência, trazendo luz para as suas sombras, te ajudando para que você viva uma maternidade com alma a partir da sua luz, para que cada vez mais você coloque mais luz na sua sombra, porque esse é o nosso papel. Não é estar vivendo só a partir da sombra ou só a partir da luz, porque isso não é ser inteiro. Isso não é ser inteiro. Ou num conflito, né, entre luz e sombra. Isso não é ser inteira. Isso não é alma. A alma é ser inteira, tá? Então vamos continuar aqui, porque muita gente pensa que esse negócio, esse papo de maternidade com alma, isso aí é muito zen, isso, aquilo. Eu não sou assim, Mayara, mas calma, que não é isso. Eu não sou essa pessoa full zen também, o tempo todo. Não sou. Eu sou uma pessoa que eu sou forte, eu tenho posicionamento, mas hoje eu não vivo a partir das minhas feridas, das minhas sombras, dos meus traumas, principalmente com a Sofia, na minha maternidade. Eu tô muito consciente. Eu não me permito ser vítima do meu estresse. E quando eu me vejo sendo vítima, porque sim, é claro que tem momento que,
tô na culpa, tô sendo vítima de alguma coisa. Eu coloco luz nisso, consciência, para que eu consiga mudar, transformar esse comportamento, para que eu haja de acordo com a minha consciência. E não fique num padrão de vitimização, de culpa, porque tem muita gente que tem dificuldade de ver que está numa vitimização. Mas sim, se você está explodindo, reagindo de uma forma que você não gostaria, se culpando, se você não consegue dizer não, aí você faz tudo que seu filho quer, sua filha quer, aí você se culpa porque você vê que não é saudável, porque relacionamentos saudáveis têm limites, sim, precisa, um sistema nervoso regulado precisa de ter limites aqui, porque tudo aquilo que passa do limite no sistema nervoso, inclusive, viola limite, é traumático, tá? Então, é só pra a gente fazer um adendo aqui pra você entender, porque às vezes, mas que esse negócio de maternidade com alma, você precisa entender o que é maternidade com alma pra você querer viver isso, inclusive, né? E pra entender que sim, isso é pra você, tá? Não é pra você ficar, isso não é mimimi, isso não é você ficar aquelas mães, como é que fala? Banana, né? Agora você mãe banana. Não é isso, é o contrário disso. É você não ser nenhuma mãe abusiva, rígida demais, inflexível, uma mãe yang, né, que tá naquele masculino, muito forte, e nem ser uma mãe no yang desproporcional, né, um yang disfuncional, ou ser uma mãe fraca, disfuncional, que tá naquele feminino ferido, que não sabe dizer não, que não sabe colocar limites, né, que tem muito medo, culpa, dependência do próprio filho, né? Tem mães que são dependentes dos filhos. Mães não são dependentes. Filhos é que são dependentes das mães. Na infância, ainda, né? Na infância, a criança é dependente, tá? Então é para que você entenda que viver uma maternidade com alma não é você se tornar uma mãe que vai ser banana. Não é. Não é você não ter posicionamento, muito pelo contrário. É você conseguir ter um posicionamento saudável, limites saudáveis, se posicionar com alma, com amor, saber acolher, trazer a tua luz e não reagir com as suas feridas, sangrar nos seus filhos, tá bom? E vamos continuar aqui, eu tô vendo que a gente vai precisar fazer a parte 2, tá? Pra gente conseguir vencer todo esse roteirinho, mas não tem problema, né? Eu acho que tá bem legal, espero que vocês estejam aí. Se você tá gostando aqui desse vídeo, tá assistindo aqui pelo YouTube, já curte aqui. Se você tiver alguma dúvida, depois escreve aqui pra mim no comentário também, tá bom? Então, lembra que trauma fragmenta a alma é o oposto de trauma, e se você não vive relações de alma, a partir da sua alma, você está vivendo relações a partir, provavelmente, dos seus traumas, tá? Principalmente se você tá tendo muita culpa, agindo de forma que você não gostaria, tá bom? Porque você não tá agindo com a sua alma no palco, né? Se você tá se arrependendo, é porque não é a sua alma que tá agindo, que tá lá no palco, tá? E aí, Mayara, mas que você fala de alma, o que é alma, Mayara? Porque eu também não sei se eu entendo muito bem sobre isso. E eu trouxe aqui também um pouquinho, e aí a gente já vai se encaminhando aqui pro fim para fazer a parte 2. É o seguinte, então e o que é alma, Mayara? Assim, eu entendi, você já falou que é uma maternidade com alma, mas eu ainda não entendo muito bem o que é alma. Viver uma maternidade com alma, né? E o que é alma, Mayara? Alma, do latim, significa ânima. Ânima é aquilo que anima, aquilo que dá vida ao corpo. É isso que dá brilho aos seus olhos, aos meus olhos. É isso que dá brilho, é isso que dá vida, esse componente espiritual que está em nós, que dá brilho aqui, e que quando a morte chega, não tá mais aqui. Não tá mais aqui, que só fica o corpo. Então a alma vem de ânima, do latim. Ânima é aquilo que anima o corpo. Porque não é... Porque você pode ter um corpo sem alma. Uma pessoa que tá sem brilho nos olhos. Você já ouviu falar isso, né? Nossa, fulano tem mais brilho nos olhos. A fulana não tem mais brilho nos olhos. Normalmente são pessoas traumatizadas, pessoas que não têm mais brilho nos olhos, que estão altamente estressadas.
Normalmente um nível de estresse muito grande, além de ter relação com o que a pessoa está vivendo no agora, também tem relação com o acúmulo de estresse de toda uma vida que ela viveu. E esse acúmulo de estresse de toda uma vida que ela viveu, normalmente são os traumas, que pode ser os grandes ou os micro e pequenos traumas, desafios, estresse acumulativos. Então a pessoa ela foi ficando traumatizada, sem brilho nos olhos. Então alma é isso, é o que dá brilho nos seus olhos. Sabe, o que traz energia, anima a vida. A alma é isso. Maternidade com alma é isso. Uma maternidade com vida. Trauma é morte. Porque trauma para o corpo significa insegurança. Risco, inclusive, de sobrevivência. É morte. Trauma é morte, é escuro. Sabe, é preto e branco. A alma é vida. Aqui, ó. A alma é cor, a alma é vida. Fica com isso, tá? Fica com isso. Alma é a nossa essência, né? As pessoas falam, normalmente elas entendem alma como essência. Tem gente que acha que alma é essa parte mais espiritual, liga a alma a muito espiritual. E não é, gente, porque na verdade assim, o que é espiritual? Sim, o que anima o nosso corpo é um componente espiritual, é a nossa alma, que quando a gente morre não tá mais aqui. Vocês concordam? Só que não é esse espiritual fragmentado que, agora aqui, quando eu vou na igreja, quando eu faço isso, eu vou, sei lá, aquilo, eu estou falando de alma. Não. A alma é isso que anima a sua vida, que dá brilho para os seus olhos, que traz força, que traz energia, entendeu? A alma é isso, uma pessoa que vive relações de alma, está conectada com a alma dela, com a sua alma. Tem vontade de viver, tem vontade de se relacionar, tem vontade de abraçar o filho, tem vontade de estar em presença, tem vontade de brincar com o filho, com a filha. Não fica sentado só no sofá, rolando o computador e o filho tá ali, tá só de corpo presente. Sabe uma pessoa que tá de corpo presente? É uma pessoa que ela tá quase como uma morta-viva. Só o corpo tá ali. Tá tão cansada, tá tão sobrecarregada que eu não tô julgando, porque eu sei. Eu quero te ajudar a sair disso. Sabe? Tem tanta coisa. Chega em casa, faz um monte de coisa, é comida, é arruma, é roupa, é não sei o que. Só quero me jogar aqui. Essa carne jogada ali. Então, alma, viver uma vida com alma, é isso que anima a tua vida. É viver uma vida com sentido, com propósito, com cor, com alegria, com energia. É isso. A maternidade que tem isso também. E não quer dizer que é sempre o tempo todo assim, mas porque a gente cansa também. Mas não é viver cansado sempre, porque isso não é normal. A gente cansa e quando a gente cansa, a gente descansa. Para não viver cansado, para não viver sobrecarregado. Porque uma pessoa que vive cansada, sobrecarregada, é uma pessoa que isso é traumático. Porque está violando o limite. Limites físicos, inclusive, do seu corpo. Você precisa buscar ajuda se você está vivendo assim. Porque isso não é normal. Não é normal. Eu quero te ajudar a viver essa maternidade com alma, com vida, com disposição, com energia, sabe? Em que você tem autoconsciência, que, poxa, eu cansei, eu tô mais estressada, puxa, eu vou liberar esse estresse de alguma forma, eu vou descansar, eu me permito descansar, eu vou pedir ajuda para que eu descanse, para que eu amanhã me renove, para que eu esteja disponível para o meu filho, para minha filha, para que eu esteja não só de corpo presente, mas com a minha alma presente, disponível, minhas emoções, para que eu esteja inteira disponível, sabe? E nem sempre isso é fácil, eu sei. É isso que eu quero te ajudar, tá? Então, alguns também dizem que a alma é o espírito encarnado. Existe uma diferença entre alma e espírito, não acho que é importante eu trazer aqui. Mas, assim, a alma é o espírito encaixado no corpo, tá? A alma é a união é o espírito, a mente, as emoções encaixadas no corpo. Então, o corpo é veículo. O corpo é aquilo que une tudo, tá? E você vai ver que eu vou trazer muito para vocês essa abordagem do corpo, principalmente a abordagem trauma-informed, porque é o papel do corpo em você viver com alma, uma maternidade com alma, porque a alma, você vê uma pessoa com alma presente quando ela tá inteira.
espírito, mente, emoções encaixadas no corpo. Alma é isso, tá? Então a alma seria essa união do espírito, da mente e das emoções no corpo. E o trauma rompe essa união. O trauma, ele rompe essa união. O estresse rompe essa união. Rompe. A união da tua mente, das tuas emoções, do teu espírito com o teu corpo. O estresse rompe isso também. Então, inicialmente é importante que você compreenda essa relação, né, entre alma e trauma, para que você entenda o que é viver, o jeito certo de viver uma maternidade com mais alma e menos trauma, sem ser vítima do estresse e das próprias emoções. Então, que alma é o oposto de trauma. Essa é a primeira coisa importante para você entender, que é o jeito certo. É viver a partir da alma e não do trauma, né? Acho que eu trouxe de uma forma bem grande isso aqui, né? Maternidade é relacionamento, tá, gente? Então, outra coisa bem importante que eu preciso que vocês fiquem. A maternidade é relacionamento. Relacionamento envolve duas pessoas. Ou mais pessoas, né? E o primeiro relacionamento que envolve é a relação com você mesma. Relação com você mesma. E eu vou bater muito nessa tecla. A saúde emocional materna. O jeito certo de viver uma maternidade com mais alma e menos traumas é olhar para a sua saúde emocional. Eu digo emocional, mas é física, mental, emocional, espiritual. Porque você não é só emoções, mas as emoções, elas governam, sim, a nossa vida. Por quê? Porque emoção, a alma se expressa no nosso corpo através das nossas emoções. Da nossa mente ligada às nossas emoções, né? E o trauma, ele afeta, ele rompe essa parte emocional. Nossa, isso que dá movimento, que dá vida, energia vital, né? Então, alma é energia vital, aquilo que dá vida, energia vital, tá bom? Então, eu vou encerrar essa parte 1 desse episódio aqui, porque a gente já tá aqui em 40 minutinhos, e eu vou continuar a parte 2, então fica aqui se você gostou. Se você, né, tem interesse nisso, se você se viu também nesses exemplos, isso que eu falei aqui, continua me acompanhando aqui nessa série Maternidade com Alma, que eu vou te ajudar a viver uma maternidade com mais alma, menos trauma, sem ser vítima do estresse e das suas próprias emoções e traumas, tá bom? Então, eu vou dar só um spoiler do que a gente vai ter no segundo episódio, na parte 2, não é nem no segundo episódio, porque esse é o segundo episódio. Tá? Então, na parte 2, eu vou falar um pouco mais aqui, né, sobre maternidade, aqui, o que é maternidade, sobre essa relação a partir da alma, tá bom? O que significa você viver uma maternidade em que você não é vítima do estresse, das suas próprias emoções e traumas. Eu falei já um pouquinho, mas eu vou dar uma aprofundada um pouquinho maior, né? Porque talvez, como eu falei, você não se veja vítima, mas como é que você vai sair de uma prisão se você não souber que você está em uma? Então, eu vou aprofundar um pouquinho nisso. Vou falar também o que não é esse tema, né, para você não confundir. Vou falar de alguns benefícios. Quais são benefícios que você vai ter ao você decidir viver uma maternidade com mais alma e menos traumas? Então, eu vou falar de benefícios aqui para você, tá? E benefícios, vou trazer também aqui para vocês exemplo, né? Exemplo de como que isso mudou, né? Como é que é viver uma maternidade com mais alma e menos traumas. E também vou dar um pequeno passo. Vou falar também qual é o jeito errado de você executar esse tema, o jeito errado de você não viver uma maternidade com mais alma. E também, por último, um pequeno passo. Então, no próximo episódio, me acompanhe que eu vou dar para você um pequeno passo para que você possa começar imediatamente a aproveitar a viver uma maternidade com mais alma e menos trauma, sem ser vítima do estresse, tá bom? Vou deixar para o próximo episódio, que é uma continuação desse aqui. Então, deixa o seu comentário aqui com o que melhor você está levando desse vídeo. Se eu trouxe alguma consciência, o que ficou de mais importante para você. Compartilha também esse conteúdo aqui com outras mães que você também acredita que vão gostar desse vídeo, que também talvez estejam sendo vítimas aí, né, do estresse, das próprias emoções e traumas. Me segue, né, nas minhas redes sociais também. Me segue lá no meu Instagram, no @maiaracastela.com. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para você também receber a notificação dos próximos vídeos.
E eu conto com você também. Eu conto com você. Sabe para quê? Para que juntas a gente crie a maior comunidade de mães conscientes que transformam o mundo através de uma maternidade que evita traumas, conecta a alma, através de uma maternidade com mais alma e menos traumas, tá bom? Então até o próximo episódio. Beijo grande. Tchau, tchau.